Boa tarde a todos. Primeira sessão ordinária do 4º ano da 13ª legislatura. Solicito Sua Excelência, o primeiro secretário, que faça o chamado dos senhores vereadores. Vereador Álvaro Berti. Anos Cardoso da Silva, presente. Dr. Carlos Augusto de Castro. Presente. Edicleide Máximo Leandro. Gilmar Soares Vicente. Jailma Barbosa Silva. Josefa Maria Marques Santos. Josi Cristine Aranha D'Artoro. Presente. Paulo Roberto Ósio. Dr. Vladimir Panelli. Com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo sobre o trabalho, havendo número regimental, declaro aberto a sessão, agradeço a presença de todos e convido a ilustre vereadora Jailma Barbosa da Silva a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Convido-as que assim o desejarem e colocarem-se em pé. Boa tarde a todos. A leitura encontra-se no livro de Salmos, capítulo 33, que diz: Canção de louvor. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que Ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas, toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção, toquem harpa e gritem bem alto. As palavras do Senhor são verdadeiras, tudo o que Ele faz merece confiança. O Senhor Deus ama tudo o que é certo e justo, a terra está cheia do seu amor. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus, pela sua ordem Ele criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou os oceanos em reservatórios. Que toda a terra tema a Deus, o Senhor, que todos os habitantes do mundo o temam, pois Ele falou e o mundo foi criado. Ele deu ordem e tudo apareceu. O Senhor acaba com os planos das nações, Ele não deixa que se realizem, mas o Senhor planeja, dura para sempre as suas decisões. Feliz a nação que tem o Senhor como seu Deus, feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. Amém. Amém. Em seguida, passo a apresentar as matérias escritas para o expediente da mesa. Ata da 19ª sessão ordinária, realizada em 1º de dezembro de 2015. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores que concordarem com a aprovação da referida ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ata da 11ª sessão extraordinária do 3º ano da 13ª legislatura. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordaram com a aprovação da referida ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ata da 12ª sessão extraordinária do 3º ano da 13ª legislatura, realizada em 17 de dezembro de 2015. Coloco a referida ata em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação da referida ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ata da 1ª sessão extraordinária do 4º ano da 13ª legislatura, realizada em 18 de janeiro de 2016. Coloco a referida ata em discussão. Senhores vereadores, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação da referida ata, permaneçam como se encontram. Aprovado. Ofício 392/2015. De Sua Excelência, o senhor prefeito, encaminha o balancete desta municipalidade referente ao mês de novembro de 2015. A secretaria fica à disposição dos ilustres vereadores. Balancete referente ao mês de novembro de 2015 da Igreja Câmara Municipal. A secretaria ficando à disposição dos senhores vereadores. Balancete do mês de dezembro de 2015 da Câmara Municipal. A secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 03/2016, de Sua Excelência ao senhor prefeito, ao primeiro secretário para leitura. Senhor presidente, em atenção ao requerimento número 006 de 2015, de autoria do vereador Dr. Vladimir Panelli, vimos encaminhar essa cópia do parecer da Procuradoria Municipal para conhecimento dessa edilidade. Aproveitamos a oportunidade para apresentar a Vossa Excelência os protestos de nossa real apreço e distinta consideração. Dr. Roberto Amamoto, prefeito municipal.
Embora não é previsto no nosso regimento interno discutir sobre ofícios encaminhados pelo Poder Executivo e Legislativo, eu vou usar e tecer algum comentário sobre esse ofício que foi da lavra do ilustre vereador Dr. Vladimir Panelli. Sua Excelência, o senhor prefeito, mandou a esta Igreja Casa de Leis um projeto de lei pedindo autorização para que fosse concedido um abono salarial a todos os servidores da Prefeitura. Essa medida foi tomada em razão de uma grande economia que nós conseguimos fazer aqui durante o exercício e auxiliou nas contas públicas para que pudesse agraciar os nossos eficientes e zelosos funcionários. Ocorre que, no corpo desta lei, estava previsto, artigo 1º, fica o Poder Executivo autorizado a conceder reajuste salarial, aliás, abono salarial, a todos os servidores do Executivo. E essa lei foi sancionada, promulgada. Ocorre que os aposentados não receberam esse benefício. Aí o doutor Panelli oficiou ao senhor prefeito, indagando qual era o motivo pelo qual os funcionários inativos não receberam. E eu vou ler agora a resposta do jurídico da Prefeitura, o qual, com todo respeito ao subscritor do parecer, eu uso discordar, e vou dizer posteriormente o porquê. Ao gabinete do senhor prefeito, diante do teor do documento de folhas 2, tenho que, para o atendimento do ali requerido, deverá ocorrer alteração na lei municipal, para a inclusão dos aposentados em pensionistas da administração municipal, como beneficiários do benefício pecuniário, concedido através do referido diploma legal, uma vez que o ali previsto se reporta somente aos servidores ativos da administração municipal e de sua autarquia e PREM. Este é o meu entendimento. Vou poupar ler o subscritor, o nome do subscritor, porque não vem o caso a matéria. Ocorre que é de mediano conhecimento que todos os benefícios concedidos aos funcionários na ativa são extensivos aos inativos. Aliás, está na nossa lei orgânica. O vereador que tiver oportunidade, eu esqueci a minha lei orgânica, mas se for o caso, eu poderia abordar esse assunto novamente, já é extensivo. Então, não é necessário lei. Às vezes, o prefeito é criticado e não é culpa dele. Porque é entendimento jurídico, o prefeito é médico, não é advogado. Então, aqui, eu quero fazer entre aspas, uma defesa de sua excelência, senhor prefeito, que não pagou os pensionistas, os aposentados e inativos, em razão de parecer jurídico que, a meu ver, com modestos 36 anos de militância, eu acho que foi equivocado. Então, só aqui eu quero esclarecer, quero parabenizar o doutor Panelli por... Me dá uma parte depois, presidente? Concedido a parte. Pois é, senhor presidente. Boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, vereadoras. Eu acho que a maior culpa de ter acontecido com os inativos é culpa nossa, é culpa dessa casa. Porque a gente poderia, se não fosse a maquiagem da lei, porque, se não me falha a memória, já faz algum tempo que eu fiz esse expediente, ele dizia que era extensivo aos funcionários da presidência, era extensivo à Previdência. Então, a nossa cabeça se direcionou, a nossa menção se direcionou a quem? Que iria atingir os da Previdência. Mas não eram os funcionários da Previdência. Então, passou desapercebido por todos nós uma emenda que poderíamos ter feito, tá certo? Em que pese o jurídico ter uma tendência para dizer que todas as emendas são inconstitucionais, não é? E todos os projetos de autoria dos vereadores são inconstitucionais, porque são impróprios, mas a gente deveria ter tentado, pelo menos, em salvaguarda do direito dos inativos, a gente ter feito uma emenda para que esse benefício se estendesse. Como pequeno que já é o prêmio, né, digamos assim, prêmio de R$180 durante um determinado curto espaço de tempo. 6 meses. Mas é importante. Então, acho que houve, senhor presidente, um induzimento a erro da nossa parte, né, contemplando o projeto do senhor prefeito. Ficou dúbio o entendimento, a grossa vista, a gente imaginava que estava atingindo e não estava atingindo. Estava atingindo os funcionários da Previdência e não os inativos. De sorte que o senhor prefeito teria a oportunidade de reparar esse dano, obviamente com que o senhor ajudou e todos nós ajudamos a economizar de dinheiro aqui nessa casa,
podia ter contemplado os inativos com um novo projeto estendendo os inativos. Mas não foi de gosto dele e a gente continua assim. Na próxima vez, quem sabe a gente se apercebe dessa falha. Em que pese o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, eu ouso discordar. Se formos acolher a manifestação jurídica, seria a mesma coisa que escrever: se chover, vai molhar. Se na não digo da manifestação jurídica, ela já é a destempo, né? Então, se na Constituição está escrito que qualquer benefício concedido aos ativos serão extensivos aos inativos, eu acho que seria disciplindo a medida colocar também que seria. Mas, de qualquer maneira, vai aqui a colocação. Reitero os parabéns a Vossa Excelência e a todos os... É que o colega diz o que não está nos autos não está no mundo. Né? Os vereadores que foram favoráveis a essa medida, que pudemos, pelo menos em parte, reconhecer os valorosos trabalhos de nossos eficientes e zelosos funcionários. Ofício 450/2015 da Superintendência Regional de Jundiaí, a Sua Excelência, o primeiro secretário, para a leitura. Senhor presidente da Câmara de Vereadores, em atendimento ao disposto no artigo 116, segunda da Lei 8.666, de 21/6/1993, informamos da celebração do contrato de repasse, número 825305 de 2015. Contrato de repasse que tem por finalidade implantar a rua de acesso a calçadas de estacionamento do HPP Hospital de Pequeno Porte. O valor de repassado é de R$ 493.100. Tendo o município de Caeiras se comprometido a aportar a título de contrapartida a quantia de R$ 10.063, correspondente a 2% do valor de investimento. O prazo previsto para a execução do empreendimento contratado é até 22/12/2018. Qualquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo junto a este Superintendente Regional. José Roque Menezes Filho, gerente filial, gerente executivo do Governo de Jundiaí. Henrique Carlos Parra, Superintendente Regional de Jundiaí. A Secretaria à disposição dos senhores vereadores. Ofício número 5 de 2016, também da Superintendência Regional de Jundiaí, comunicando à Câmara Municipal um crédito, recurso financeiro sob bloqueio em 30/2/2015, no valor de R$ 52.000. A Secretaria à disposição de Sua Excelência, senhores vereadores. Ofício do ilustre deputado Enio Tato, parabenizando toda a população de Caeiras pela passagem do seu aniversário no dia 14 de dezembro. Jorge Caruso. Projeto de Lei 5.279/2016, de autoria de Sua Excelência o vereador Edgley Johnny Máximo Leandro. Dispõe sobre disciplina a entrada de passageiros que se especifica nos coletivos das empresas concessionárias que operam neste município e da outra providência. As comissões para o devido parecer. Projeto de Lei 5.280/2016, de autoria de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Senhor presidente, eu gostaria de pedir regime de urgência nesse projeto, por favor. O pedido de Vossa Excelência é regimental. Coloco em discussão. Senhores, não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com o pedido de urgência do ilustre vereador Álvaro, permaneça como se encontra. Aprovado. Projeto Decreto Legislativo 791/2016, da ilustre vereadora Jailma Barbosa Silva, assunto: concede título de personalidade caierense e da outras providências. A Secretaria, as comissões para o devido parecer. Tenho em mãos aqui mais ou menos umas 100 indicações. Gostaria de consultar Sua Excelência, os senhores vereadores, o qual deles requer seja feita a leitura em plenário. Eu quero ler uma indicação.
Indicação 085-2016, de autoria do ilustre vereador Anderson Cardoso da Silva. Ao primeiro secretário para a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indicamos a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito para que o mesmo entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de verificar a possibilidade de contratar uma nova empresa terceirizada para realizações de exames de ultrassonografia no município. Tal solicitação se faz urgente e necessária, haja vista que existem mais de 500 guias para realizações desses exames, aguardando no agendamento. Quando conseguem uma vaga, os pacientes são encaminhados para São Paulo ou municípios vizinhos, muitas das vezes sem condições de saúde ou financeira para a locomoção. A medida visa beneficiar toda a população, em especial as gestantes que precisam de diversos exames desse gênero. Certos de poder contar com a habitual atenção do senhor chefe do Executivo nessa indicação, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. Câmara Municipal de Caieiras, dia 2 de fevereiro de 2016, Edguei Johnny Máximo Leandro, vereador, e Anderson Cardoso da Silva, vereador Birruga. Secretaria para as devidas providências. Indicação número 87-2016, de autoria do ilustre vereador Paulo Roberto Ozzi e o vereador Paulão do Sítio. É o primeiro secretário para a leitura. Senhor presidente, senhores vereadores, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, conforme emenda recebida do deputado Miguel Haddad, direcionada ao campo da Vila Rosina, solicito a Vossa Excelência que seja construída uma arquibancada, mais um vestuário e colocação de iluminação na pista para a caminhada, certo de poder contar com o apoio do senhor chefe do Executivo em mais essa solicitação. Agradeço antecipadamente. Câmara Municipal, dia 2 de fevereiro de 2016. Paulo Roberto Ozzi, vereador Paulão do Sítio. Secretaria para as devidas providências. Eu tenho aqui uma moção, mas infelizmente eu não tive tempo de fazer a redação dessa moção, mas eu vou fazer a moção verbal. É uma moção de autoria do ilustre vereador Gilmar Lagoinha e de minha autoria também. Em apertadíssima síntese, nós estamos aqui estendendo congratulações ao grupo Instagram, é o grupo Stay Fit Workout. É um grupo destinado a atividades físicas. E esse grupo foi criado no dia 29 de junho de 2015. E o propósito inicial era apenas reunir pessoas que compartilhavam do mesmo desejo de correr. Por exemplo, mas vocês sabem, isoladamente é difícil. Então, através da minha pessoa do vereador Lagoinha, um dos autores dessa moção, queremos aqui estender as nossas congratulações a esse grupo. E dizer a eles que é muito importante, atividade física faz bem. E eu coloco essa moção em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordaram com a aprovação da referida moção, permaneçam como se encontram. Aprovada. Solicito a nossa coordenadora geral do Legislativo que anote, faça as anotações de praxe para a redação dessa moção, de autoria do ilustre vereador Gilmar e do Dr. Calé. Não havendo mais matéria para expediente da mesa, passe para o tema livre. Ofereço a palavra aos senhores vereadores pelo tempo regimental de 10 minutos com a parte. Solicito a sua excelência, o primeiro secretário, que faça a chamada dos vereadores. Álvaro Berti. Com a palavra, presidente, eu gostaria de declamar aqui do meu assento. Está autorizado. Obrigado. Eu gostaria de cumprimentar a assistência aos nossos colegas vereadores e dar boas-vindas a essa primeira sessão do ano de 2016. Esse que será, até então, o último ano dessa legislatura. Cumprimentar todos os vereadores que estão trabalhando de uma maneira ímpar. Todos têm uma bandeira a seguir. Todos estão correndo em bairros, é uma Câmara muito pujante, e a gente gostaria, sim, de ver todos continuando essa pegada, porque está sendo um mandato dos mais difíceis para se legislar e para executar também no município de Caieiras.
Até então, começamos um mandato com problemas, enchentes, e estamos até hoje com essa grave crise financeira que pegou todo mundo aí desprevenido e obrigou até o prefeito a cancelar determinadas coisas porque não entrou verba de esfera nacional na distribuição para os municípios. Gostaria de parabenizar o prefeito Dr. Roberto, na qualidade de líder, que fez, sim, está fazendo um brilhante mandato, com tantas dificuldades, várias obras. A cidade de Caieiras hoje está ilustrada com obras. Problemas temos, sim, mas as defesas também temos. Então, infelizmente, os problemas são gerados de acordo com os problemas que vêm de cima e nos afetam financeiramente. Então, a todos vocês, colegas vereadores, que tenham um ano de 2016 repleto de sucesso, realizações e contentamento do povo caieirense. E ao executivo também, Dr. Roberto e Gercinho, o mesmo. Tá, obrigado pela oportunidade. Antes Cardoso da Silva dispensa, Dr. Carlos Augusto de Castro. A palavra. Eu queria também desejar a todos os vereadores um propício reinício do exercício da vereança, depois desse período de recesso. Pedir a Deus que continue nos iluminando aqui. Nós tivemos um ano de 2015 com bastante trabalho, bastante eficiência. Prova disso foi que economizamos R$3.550.000, valores devolvidos aos cofres da prefeitura, ocasião em que solicitei a sua excelência, o senhor prefeito, que destinasse essa verba à saúde, com maior contratação de médicos, uma maior oferta de medicamentos, e que, na medida das possibilidades também, aumentasse as vagas nas creches. Isso são reclamos da nossa população. O vereador foi eleito, guindado ao cargo de vereador, para trabalhar em benefício da população. E pedir a Deus que continue iluminando a todos nós aqui, para que possamos prosseguir com esse trabalho. Queria agradecer aqui a presença do nosso amigo Chico, pai do nosso querido vereador Birruga, Dr. Jorge, Samuel, demais pessoas aqui presentes, e um agradecimento especial à professora Márcia. A professora Márcia é uma guerreira, uma ferrenha defensora do crescimento de Caieiras, que esse crescimento é desejo dela, que seja feito de forma ordenada. Dioturnamente, podemos observar a professora Márcia em defesa. Está de parabéns, a senhora merece o nosso respeito, a nossa consideração, e dizer à senhora que a Câmara Municipal está de portas abertas. Tudo que pudermos fazer em benefício de Caieiras, para que Caieiras tenha um crescimento de forma ordenada, para que Caieiras possa atender a população, oferecer um atendimento digno, à saúde, à educação, à segurança e a todos os outros benefícios assegurados pela Constituição, a senhora conte com nós. São pessoas como Vossa Senhoria, bastante importantes para que esses direitos sejam assegurados ao cidadão. E agradecer a presença aqui de todos. Obrigado, presidente. Direito de Máximo Leandro, Gilmar Soares Vicente, Jailmar Barbosa Silva, Josefa Maria Marques Santos, Josi Cristina Aranha D'Artora, Paulo Roberto Ósio, Dr. Vladimir Panelli. Palavra ao vereador Vladimir Panelli. 10 minutos com a parte. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos presentes, público da internet. Mara, será que você pode tirar isso daqui? Só para um afastamento, sim. É que eu fiz uma pequena cirurgia aqui atrás, não tenho força para tirar. Obrigado, né? Bom, gente, eu quero fazer minhas as palavras do vereador Álvaro Berti,
cumprimentando a todos, dizendo que esse ano vai ser um ano difícil, um ano eleitoral, um ano que a gente já terminamos o ano passado com escândalos políticos e começamos esse ano com novos escândalos, como se não bastassem aqueles escândalos anteriores, não é? A profissão, entre aspas, de político está muito desvalorizada, mas eu acho que para o político sério, para o político trabalhador, para o homem probo e honesto, não deve ter medo dessas críticas, mesmo porque jamais ela irá nos alcançar. Da fala do Dr. Calé, que ele fala de vagas de creche e tenta sensibilizar o seu prefeito para que isso aconteça, para quem não sabe, nós temos um déficit de 1.400 vagas. Então, são 1.400 crianças, por conseguinte, 1.400 famílias, por conseguinte, 1.400 mães desempregadas, que poderiam estar compondo a renda familiar de suas casas. No mais das vezes, os seus maridos estão desempregados, e elas não conseguem tal composição. Por quê? Porque tem que cuidar da criança ou pagar para alguém cuidar da criança. Então, eu acho esse assunto da mais alta importância. E digo aos senhores, dificilmente o doutor Roberto Amamoto, com toda a sua competência, vai conseguir debelar essas 1.400 vagas. Porque nesse tempo todo, nenhuma creche foi construída. De sorte que se a gente começar a construir creches hoje, para licitar a creche, encontrar o espaço, fazer um memorial descritivo da construção, colocar isso em licitação, construir o prédio, contratar pessoas, comprar o mobiliário, nós estaremos talvez no meio do mandato do outro prefeito. Então eu fiz uma indicação, o ano retrasado, para que a gente pudesse resolver esse tema de uma outra maneira. Porque mesmo construindo a creche, mobiliando a creche, colocando gente para cuidar das crianças, isso tem um custo para o erário público. E esse custo, digo a vocês, é maior do que o custo se a gente contratar uma creche. Não é? Então fui a São Paulo, fui falar com o secretário de Educação de São Paulo, Chalita, que conseguiu resolver 100 mil vagas de creche, muito mais do que as nossas 1.400. E tem ainda pendente lá em São Paulo mais 100 mil, que é a demanda que São Paulo precisa. De maneira que, se a gente contratar uma diretora de escola que monte uma creche, ela vai alugar uma casa, fazer o mobiliário por conta dela, e nós vamos pagar a quantia de R$ 791 para que ela possa cuidar das nossas crianças. Podemos fazer mais como São Paulo faz. 3 modelos São Paulo tem. Esse é um, que contrata o professor para montar a creche. O segundo é aquele que ocupa as creches particulares do município, no sentido de otimizarem suas vagas por preços menores para a prefeitura, que é uma demanda que já existe. Então, a gente poderia, doutor Calé, resolver esse assunto com muita facilidade. O que nós precisamos é de vontade, não é? Vontade política, e um estudo um pouco mais afetuoso nesse sentido, do qual nós passamos uma lei aqui, não sei se o senhor se recorda, em julho do ano passado, que já consente ao senhor prefeito usar essa modalidade de expediente para suprir essas vagas. Então, o que nós precisamos fazer mais do que isso? Pedir ao senhor prefeito que ele se utilize da lei que aqui foi aprovada, modéstia à parte por indicação minha, que se ocupe de contratar essas pessoas para que monte rapidamente as creches, acabe com a demanda e essas famílias possam ser um pouco mais felizes. Então, fica aqui a minha fala nesse sentido, mas acho que a gente deve sensibilizar o prefeito, porque já tem lei aprovada. É só ele colocar, e a Secretaria de Educação, essa matéria em prática. Eu queria, senhor presidente, e aos senhores vereadores, pedir verbalmente uma moção para os arautos do Evangelho, em nome do monsenhor João Escognamigo Cladias. Perdão. A maior parte dos senhores sabem que eu, juntamente com a autorização do seu prefeito, construí um posto da Guarda Municipal. Quando eu digo que construí, e não a prefeitura, porque nós construímos esse posto da Guarda Municipal com recursos próprios, recursos da comunidade, com mão de obra da comunidade, com recursos de empresários, e os Arautos do Evangelho foi um grande parceiro nesse projeto, ajudando na construção de um posto lá para o bairro da Santa Inês, que padece por estar a 24 quilômetros do centro de Caieiras, não é? De uma ação mais efetiva das polícias, não só da Polícia Civil, não só da Polícia Militar, mas também da Guarda Municipal, porque não tinha uma base
e as viaturas baseadas no centro. Obviamente, para atender uma ocorrência a 24 quilômetros, deve demorar pelo menos 40 minutos para chegar na ocorrência, quando só vai encontrar o defunto, porque o autor do crime já foi embora. Então, de sorte, construímos esse posto com os arautos do Evangelho. Mais do que isso, o posto já funciona, não da maneira que nós gostaríamos que funcionasse, depois de entregue à prefeitura. Ele está funcionando das 9 às 5, e o combinado que nós tínhamos era de funcionar dioturnamente, mas acredito que a sensibilidade do seu prefeito e a capacidade técnica do secretário de Segurança vai operacionalizá-lo nesse período que fora combinado. Mas, de sorte que a gente tem uma viatura lá, que é a viatura da municipalidade, um carro muito antigo, e eu procurei os arautos novamente e fiz um pedido de uma doação de um carro para esse posto da guarda. E fui agraciado pelo padre Almir com uma Palio Weekend Traken 2013, um carro que deve valer aí uns 35 mil reais, não é? Que foi doado para a prefeitura, passou uma lei nessa casa autorizando o recebimento desse carro, e esse carro também precisava ser plotado, ser caracterizado com as características da nossa gloriosa Guarda Municipal, ou seja, os logotipos, colocar a cadeia, colocar o giroflex, colocar o rádio, porque esse carro era um carro de utilização dos arautos. E eu também consegui, com um amigo que tem uma empresa locadora de veículos para prefeituras, que também peço uma moção para ele, que é um investimento, para os senhores terem ideia, de 15 mil reais, para caracterizar esse veículo. É a pintura, o giroflex, o rádio, a cadeia atrás, enfim, toda a caracterização. Então, a empresa Credicar, locadora de veículos, na pessoa do seu proprietário Luiz Daniel Viana, me agraciou com isso, que automaticamente a gente agracia a prefeitura e os préstimos que esse carro vai levar, não só para o bairro da Santa Inês, mas para Caieiras de um modo geral. Então, senhor presidente, eu gostaria que o senhor colocasse em votação essas duas moções, tanto para os arautos do Evangelho, na pessoa do Monsenhor João Clá Scognamiglio, e também para a empresa Credicar, na pessoa do Luiz Daniel Viana, essas duas moções de agradecimento a esses préstimos que, nesse momento, é muito difícil de se conseguir, não é? Coloco as moções em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação das duas moções de autoria do ilustre vereador Dr. Vladimir Panelli, permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado. Solicito a senhora coordenadora-geral da Câmara que providencie a redação das referidas moções. Continua com a palavra o ilustre vereador Panelli. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Senhor presidente, o povo acha que a gente entra em recesso no mês de janeiro, não é? Ou logo depois da última sessão do ano, mas, a bem da verdade, a gente trabalha mais nesse tempo de recesso do que a gente trabalha comumente, porque as pessoas continuam vindo em nossa busca, aos nossos auxílios, não é? Então, eu marquei uma reunião com o secretário de serviço da Prefeitura de São Paulo, junto com o prefeito de Franco da Rocha, o Kiko Seleguin, que, aliás, quero deixar aqui meu abraço a um prefeito que vem fazendo uma grande transformação no município de Franco da Rocha, o que acho que há 20 anos não se conseguiu fazer, está se conseguindo fazer em 4 anos, obras para todo o canto da cidade, e o Kiko foi fazer uma reunião lá com o secretário, com o Simão, e foi tratado um assunto que para nós é muito importante, que é um assunto de iluminação pública. Para quem não sabe, São Paulo está fazendo uma grande licitação para transformar todas as lâmpadas de iluminação pública em LED, substituindo a lâmpada de sódio-vapor, mercúrio sódio-vapor, para as lâmpadas de LED. Isso se justifica porque a lâmpada de LED é um pouco mais cara, mas ela tem 20 mil horas de durabilidade, ela tem uma iluminação 50% maior do que a lâmpada de sódio-vapor, e ela é 60% mais barata na economia. Então, o estudo que foi feito em São Paulo, que em 4 anos, esse braço de luminária e a luminária se pagam, sendo que, além da iluminação, nesse braço de iluminação, podem ser passados num chip que vai junto com a lâmpada, pode ser passado novos dados, como imagens, por exemplo, como internet em qualquer lugar de São Paulo. Em todas as lâmpadas vai ter uma cabeça de internet, não é? Então, isso ficou muito atrativo, se
fez uma mega licitação, para os senhores terem ideia, de 1 bilhão e 500 milhões de reais, e São Paulo vai substituir todos esses braços de iluminação e as lâmpadas de LED. Então, isso me deu um estalo, porque nós temos ainda, em que pese a gente ter 98% de iluminação pública no município, esses 2%, principalmente nos bairros mais pobres, como é o caso do meu bairro lá da Santa Inês, um deles, uma parte do bairro do Rancho Fundo, não tem iluminação pública, e as pessoas que pagam suas contas de luz não entendem que lá elas estão pagando uma contribuição para a iluminação pública e não tem luz na rua da sua casa. Então, são N pessoas que me falam: pô, doutor Panelli, como é que eu posso pagar a iluminação pública e não ter iluminação pública na porta da minha casa? Então, a gente tenta desfazer um pouco isso, dizendo: olha, mas a iluminação pública é para a cidade toda. Você não tem na sua casa, mas você anda pela cidade. Esse é um entendimento que a gente faz. Não é um entendimento muito convincente, porque a pessoa que não tem iluminação na sua rua é um desconforto. Aumenta a criminalidade, a gente sabe disso, tem um desconforto de não enxergar absolutamente nada, de não valorizar as calçadas, enfim. Então, essas pessoas nos cobram por isso. Então, me deu um estalo. Já que São Paulo vai mudar tudo isso, por que São Paulo, uma cidade rica, não pode doar para Caieiras, que não é uma cidade tão pobre, mas que tem deficiência na iluminação, não é? Os braços de luz para que a gente possa fazer um projeto e esses bairros que não são contemplados com a iluminação pública, como nós não temos a iluminação de LED, que seria o ideal também, eu já fiz uma indicação para o senhor prefeito para fazer a substituição, mas enquanto a gente não tem a substituição para o LED, a gente se usar, né, do que vai sobrar para São Paulo. Por exemplo, o bairro da Brasilândia, já até fevereiro está integralmente com LED, Começou 20 de dezembro, e em 15 de fevereiro agora termina o serviço lá, o bairro ficou muito mais agradável, visitei com o secretário algumas ruas, a favela do Heliópolis será o segundo bairro, enfim, então eu fui lá buscar uma doação desses braços, e ele me doou os braços. Não tem problema, você faz um projeto. Então, estou encaminhando agora para o senhor prefeito um pedido que ele faça um projeto para esses bairros que não têm iluminação pública, para que a gente possa pedir a doação, então, daquelas lâmpadas que são iguais às nossas hoje, não é? Para que a gente possa iluminar esses bairros e não gastar recursos do nosso erário. Também, senhor presidente, eu estive na Faculdade Metropolitana de Caieiras com muita saudade, porque passei lá como diretor 12 anos, no sentido de a gente se empenhar em buscar um convênio com diminuição da mensalidade para os funcionários dessa casa, aos moldes que a gente indicou que se fizesse na prefeitura, não é? Aliás, o que eu já fiz desde 2003, um convênio, não sei se tem alguma professora aqui, mas as ADIs, por exemplo, desde 2003 foram formadas na faculdade e hoje são pedagogas, né? De sorte que esse convênio favorece tanto a municipalidade, que paga menos, e também favorece os professores, que vão pagar uma mensalidade menor. Então, se o senhor pudesse sensibilizar com esse pedido formal que eu estou lhe fazendo oralmente, de a gente assinar um termo de convênio com os funcionários da prefeitura, nos mesmos moldes que foi assinado como esse contrato aqui com a prefeitura, para baratear para os nossos funcionários a formação em nível superior. Para o senhor ter ideia, essa mensalidade no direito, com o convênio, ela vai custar R$ 575. Essa mensalidade de pedagogia vai custar R$ 449. A de administração, R$ 471. E ciências contábeis e processos gerenciais, também o mesmo valor. E se for de dia, tem um desconto. De dia, direito 411 e as demais em torno de 320. Não é? E eu pedi mais lá ao diretor da faculdade, hoje, o Horrer, que se fosse possível, nesse mesmo convênio, a gente estendê-lo ao povo. Não é? No mesmo convênio da Câmara para com os funcionários, qualquer um do povo que venha nos pedir uma vaga na faculdade com desconto, a gente possa se valer dessa tabela para poder diminuir o valor. E houve um consentimento por parte da faculdade, não é? Em adicionarmos, se possível, juridicamente possível, no contrato de parceria com a Câmara, que qualquer munícipe possa se valer desse contrato conosco. Então, gostaria que o senhor apreciasse, senhor presidente, esse meu pedido, com mais vagar, logicamente, e que se a gente pudesse, então, trazer esse benefício para os funcionários,
formando e qualificando com mão de obra técnica, e também a qualquer um munícipe que precisa do desconto e venha nos pedir, extensivo, obviamente, a todos os vereadores, que a gente possa fazê-lo. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado e bom ano a todos vocês. Eu só queria, em relação às palavras que Vossa Excelência proferiu com referência ao prefeito de Franco da Rocha, gostaria de endossar suas palavras. Tenho também muito respeito pelo prefeito Kiko e reconhecimento também pelo brilhante trabalho que ele faz de Franco da Rocha. Não havendo mais vereadores para fazer uso da palavra no tema livre, passa-se a ordem do dia. Projeto de Lei Complementar 165/2015, de autoria de Sua Excelência, senhor prefeito. Dá nova redação aos artigos 66, parágrafo 1º, 70, 97, 103 da Lei Municipal, número 2.418, de 13 de maio de 94, que versam sobre férias, licença-prêmio e da outras providências. Questão de ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir vista do projeto de lei complementar número 165/2015, que é esse que versa sobre férias, licença-prêmio e da outras providências. Pedido de Vossa Excelência Regimental. Coloco a apreciação dos senhores vereadores. Senhores vereadores concordarem com o pedido de vista, o ilustre vereador Lagoinha permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.264/2015, autoria da mesa diretora. Assunto: doação de bens à Prefeitura do município de Caieiras e da outras providências. Coloco o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordarem com a aprovação do referido projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Veto parcial ao autógrafo. Veto parcial ao autógrafo no 4.870, datado de 15 de setembro de 2015. Dispõe sobre a proibição de utilização de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos para transportar pessoas com finalidade lucrativa e da outras providências. Coloco o referido veto em discussão. Senhor presidente, só para discutir uma coisinha só. Com a palavra o vereador Vladimir Panelli. É que tem taxista aqui, só para a gente explicar. Esse projeto da Uber tinha uma autoria coletiva, obviamente, com os taxistas que a gente fez esse projeto, como nos moldes como fez São Paulo, que proibiu, então, o uso de aplicativos, ou seja, o uso da Uber na capital de São Paulo, e a gente estendeu essa lei para cá, para o município, mais ou menos operacionalizando um valor de multa, uma sanção penal, para que se pudesse coibir o uso desses veículos, não é? Em tese clandestinos na cidade, porque não tem autorização, não tem alvará, não tem nada disso. De sorte que o veto, que veio parcialmente, autorizou a lei, não é, a coibir esse tipo de transporte na cidade, mas vetou um artigo que diz respeito ao valor da multa, que é o mesmo valor que foi atribuído a São Paulo, de R$ 1.700, para que, se na terceira vez que o veículo for pego na cidade, a primeira é a advertência, a segunda é uma segunda advertência, a terceira é uma multa de R$ 1.700. Houve um veto pelo senhor prefeito, porque ele entende ser inconstitucional a cobrança, quando nós temos uma lei, que se não me falha a memória, é de 97 ou 98, que já determina o número de leis lá em UFIR. Então, senhor presidente, eu concordo até com o veto, desde que a gente aplique a sanção pecuniária, porque é essa sanção que vai coibir o trânsito desse carro aqui no município, porque se também não tiver nenhuma sanção, obviamente que esse cara vai vir aqui. Se alguém só advertir o cara, ele continua vindo. Se não doer no bolso, não dói nada. Então, apesar dessa multa ser muito menor do que a que a gente instituiu no processo, eu concordo com o veto do senhor prefeito. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Senhores vereadores concordarem com a manutenção do veto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei 5.280/2016, de autoria de Sua Excelência, senhor Prefeito Municipal.
Dispõe sobre constituição da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA, no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Ao primeiro secretário para colher o parecer das comissões. Comissão de Justiça. Comissão de Justiça e Redação, presidente, Jailmar Barbosa Silva. Relator, Paulo Roberto Ósio. Membro, Josi Cristina Aranha D'Ártora. Finança. Comissão de Finanças e Orçamento, presidente Paulo Roberto Ósio. Relator, Gilmar Soares Vicente. Favorável. Membro, Edgar Máximo Leandro. Serviços Públicos. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente, presidente Gilmar Soares Vicente. Favorável. Relator, Josi Cristina Aranha D'Ártora. Membro, Álvaro Berti. Com o parecer favorável das comissões, coloco o referido projeto em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Senhores vereadores concordaram com a aprovação do referido projeto, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, solicito sobre o secretário que informe se há vereador inscrito para explicação pessoal. O Álvaro Berti. A palavra, vereador Álvaro Berti, por 10 minutos, sem apartes. É rápido, excelência, vereadores. É o seguinte, quanto à devolução daquele valor de 3.500.000 e pouco lá à prefeitura, doutor Calé, eu gostaria de deixar bem claro e salientar a todos que foi, sim, uma economia dos 10 vereadores. Estamos trabalhando com corredor apagado, abastecendo o carro oficial e muitas outras coisas que estamos custeando aqui para a municipalidade. Então, é esforço dos 10. Então, lá fora é, assim, um mérito só de uma pessoa. E nós temos que tecer isso, nos justificando também que nós 10 economizamos, nós 10 trabalhamos com luz apagada, nós 10 passamos aqui à noite para pagar a luz, nós 10 pagamos a gasolina que usamos. Então, sou, assim, em defesa de todos os vereadores, assim como o senhor está fazendo uma brilhante presidência da nossa Câmara Municipal, no qual eu concorri com Vossa Excelência, e tenho orgulho de dizer que o senhor está sendo excelente no que faz. Mas nós 10 estamos, assim, trabalhando 10% cada um, né? E o efeito disso foi o envio da devolução nos cofres públicos, muito bem dirigida até e mencionada à saúde. Eu gostaria também nós tivemos nessa parte que nós tivemos a parada aqui, que o doutor Panelli foi muito feliz, que nós trabalhamos mais na parada do que quando voltamos aqui, e nós tivemos muitas perdas de amigos na nossa cidade. Então, eu gostaria de citar uma pessoa, e eu vou, infelizmente, ser assim desleal a tantos amigos que faleceram, e pedir um voto de pesar em ata à família do José Carlos Menegatti, que foi um senhor assim que fez muito pela sociedade cairense, fez muito pelas famílias cairenses, fez muito pelos idosos cairenses, até por nós aqui. Quem não passou com o José Carlos lá, com a coluna torta, e ele tão gentilmente sentava a gente na cozinha, na casa dele, para deixar a gente bem. E fora os outros benefícios que esse homem fez. Então, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que tecesse, né, e lavrasse em ata essa moção, tão bem, né, dirigida, se tiver a aquiescência dos meus colegas, a família desse homem que foi assim um baluarte para a sociedade cairense. É só. Encerrou, vereador? O requerimento de pesar de Vossa Excelência, eu queria colocar em votação. Senhores vereadores concordarem com a solicitação do vice-vereador, com o voto de pesar, falecimento do senhor Menegatti, permaneça como se encontra. Aprovado. Quanto às palavras de Vossa Excelência, eu não sei se Vossa Excelência se ateve ao meu pronunciamento. Eu, inicialmente, agradeci a todos os vereadores pelo brilhante trabalho que fizemos em 2015. Em nenhum momento eu trouxe o mérito somente à minha pessoa pela economia que fizemos de 3.550.000. Eu atribuí isso a todos os vereadores. Então, acredito que Vossa Excelência não tenha se ateve,
não se ateve com a devida atenção no meu pronunciamento. Eu fui categórico em afirmar que eu agradecia a todos os vereadores pelo empenho do brilhante trabalho que fizemos em 2015. Realmente conseguimos economizar 3.515.000. Eu briguei para que mantivéssemos as luzes apagadas, economia em combustível, economia em material de escritório, economia em telefone. É obrigação nossa administrar o dinheiro público com zelo, com eficiência e com honestidade. E dessa forma eu fiz. Tanto é verdade que foram 3.550.000. E eu digo aos senhores presentes, neste mês eu já tenho 500 mil reais na poupança. E se Deus quiser, vamos novamente atingir esse objetivo. É isso que a população espera de nós, vereador. Que trabalhamos com honestidade, com eficiência, com zelo e com respeito. Porque tem muita família aí que não tem luz em casa. É por isso que eu apago a luz quando eu vejo esse desperdício. E os senhores podem ter certeza, a hora que sair o último vereador daqui, o plenário vai estar todo apagado. Isso é ordem minha. Nós temos que respeitar a população. E enquanto eu estiver aqui, o trabalho vai ser assim. Doutor Calé, A não ser que me tirarem daqui. eu gostaria que o senhor trocasse o eu por nós. Hã? Eu gostaria que o senhor trocasse o eu por nós. Mas eu falei, nós trabalhamos. Tá bom. Eu acho que Vossa Excelência está com algum problema de audição. Porque Não logo tô. no começo eu falei. Eu quero agradecer a todos os vereadores pela eficiência e trabalho que nós fizemos em respeito à população. Se Vossa Excelência quiser, eu rodo a fita aqui. Eu disse isso? Ou eu falei o contrário? Em nenhum momento eu atribuí esse mérito à minha pessoa. Eu só disse o seguinte, que foi um trabalho imposto e todos concordaram. E eu só tenho que agradecer a todos. Consulta Sua Excelência, o senhor primeiro secretário, ver se tem mais pessoas inscritas. Não há. Não havendo mais vereador inscrito para explicação pessoal, agradeço a presença de todos, a audiência dos internautas, declaro encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a segunda sessão ordinária a realizar-se no dia 16 de fevereiro de 2016, às 15 horas, sendo que a ordem do dia será fixada no quadro de aviso, no prazo regimental. Boa tarde, obrigado a todos pela presença.